Bom, voltando aqui então. Nós vamos falar desta proposição aqui. Desta proposição aqui. Seja f uma função contínua no intervalo AB, sempre começa assim, né? Então, a função g do intervalo AB em R, definida por g de x é igual à integral de a até x de f de t dt, tem derivada em todos os pontos x de AB, que é dada por g' de x igual a f de x. Olha que extraordinário. A derivada da g de x é a função f, tá? Que estava lá dentro da integral. Então, tipo assim, essa função g, ela é definida da seguinte maneira, tá? Eu tenho aqui o meu intervalo AB, eita, marquei a coisa, já emendei o B aqui. Eu tenho o meu intervalo AB, tá? Aqui, então, estaria a minha função, vamos colocar assim, tá? A G, ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar um ponto X aqui desse intervalo, de A até B, e ela vai fornecer a área que está aqui, de A até X, dessa função. Essa é a função G, tá bem? Essa é a função G. E essa função aí, quando a gente deriva essa função, a gente encontra, tá? A função f de x. Então, como se eu estivesse escrevendo aqui, né? Isso aqui é igual a f de x. Eu acho que teria que corrigir isso aí, tá bom? Então, a derivada da função g é a função f de x. Nota que como eu botei de a até x, eu troquei essa variável aqui por t. Depois, mais tarde, vocês vão entender isso aí por quê, tá bom? Bem, essa proposição é interessante a gente ver a comprovação, porque a gente aprende algumas coisas ali, tá? Muito bem. Então, vamos começar por essa demonstração aí dessa proposição, tá? Bem, a prova da proposição, tá? A gente começa pelo cálculo da g' de x. Vamos calcular a g' de x. G' de x é limite, lembra disso? Quando o ΔX tende a zero, tá? De g de x mais ΔX menos a g de x sobre ΔX. Vamos ver vamos calcular o numerador desse limite. Eu vou fazer separado, porque tem integrais, né? E aí vai ficar muito, muito cheio esse limite, então eu vou fazer separadinho. Se eu fizer lá, quem é g de x mais ΔX menos g de x? Olha lá. A g, ela faz o quê? Ela pega de A até o ponto. No caso aqui, eu estou calculando a g de x mais ΔX. Então, essa integral de A até x mais ΔX, ok? De f de t dt. Menos, agora a g de x vai ser integral de A até x, que já está definido assim mesmo, né? De f de t dt. Quanto dá isso? Bem, tem uma propriedade que diz lá que se você tiver pontos no meio do intervalo, você pode separar a sua integral. Então, se eu pensar aqui, né? Aqui está o A, aqui está o x, e vem o x mais ΔX, né? Com essa distância aqui, ΔX, ok? Então, essa integral de A até x mais ΔX, eu posso partir em duas integrais. Integral de A até x de f de t dt, mais a integral de x até x mais ΔX de f de t dt, menos integral de a até x de f de t dt. Então, essa parcela vai cortar com essa daqui, e aí a gente vai ficar com g de x mais ΔX menos g de x, como sendo a integral de a até x mais ΔX de f de t dt. Ok? Fica isso daí.
Bom, aí, pelo teorema do valor médio, médio para integrais, né, existe um C, ou vou botar aqui um x barra, que é para ficar parecido com o que está no livro, né? Existe um x barra no intervalo, nesse intervalo aí, de x até x mais delta x. Peraí, aqui eu cometi um errinho, que eu observei quando eu olhei para o meu A aqui é x, tá? Copiei errado daqui para cá. Então, existe um x barra nesse intervalo aí de x até x mais delta x, tá o quê? Tá o quê? Essa integral de x até x mais delta x, de f de t dt, fica igual a f de x barra, né, vezes delta x. Né? Ou seja, né, vamos melhorar aqui, vezes x mais delta x menos x, tá? B menos A, tá bem? Vai cortar o x, então isso vai ficar f de x barra vezes delta x. Bem, aí, resumindo tudo, né? Como é que vai ficar a g' de x? É o limite quando delta x tende a zero, tá? De g de x mais delta x menos g de x, a gente viu que ficou igual a f de x barra vezes delta x. Botei um parêntese ali que não tem. Né? Ficou f de x barra vezes delta x sobre delta x. Então, vou cortar o delta x. Isso ficou limite quando delta x tende a zero de f de x barra. Mas aí observa o seguinte, esse f de x barra, ele está dentro do intervalo, ele está aqui, ó. Aqui está o x e aqui está o x mais delta x. O x barra, ele está aqui. Então, nota que quando o ΔX tende a zero, esse x mais ΔX se aproxima do x e carrega junto o x barra para perto de x. Então, esse limite aqui equivale a dizer que é quando x barra se aproxima de x, né, de f de x barra. Ora, então isso aqui é a função f de x. E aí está provado essa proposição aí. Né? Então, realmente, a derivada da g é a própria função f de x. Tá? E daí, a gente entra no teorema fundamental do cálculo, que é esse aqui. Né? Se f for contínuo em AB e f grande for uma primitiva de f nesse intervalo, então eu tenho aí essa integral igual à primitiva aplicada no ponto B menos essa primitiva aplicada no ponto A. Por isso que a gente precisou desenvolver técnicas, né? A gente não, né? No passado, lá, o pessoal do cálculo lá, né? Os percursores aí do cálculo, precisaram desenvolver técnicas para obter as primitivas, ou seja, para desderivar. Entendeu? Então, que seria a integral, tá? Aí, repara. O que eu ia falar? Sim. Então, a gente começa assim, né? Vamos ver o teorema fundamental do cálculo aqui, a demonstração dele. Teorema fundamental do cálculo. Né? Bem, a g de x, como definida lá, né, é uma primitiva de f de x. Né? Porque se a derivada dela é a f, então a g é uma primitiva dessa função f. Tá? E daí, se f grande de x é outra primitiva, então, né, a g de x é igual a f de x mais uma constante c, ou ao contrário, tá?
Então, a diferença da G para F é uma constante, porque as duas são primitivas, tá claro? Então, se você faz, né, se você faz a F de B menos F de A, assim, né, a diferença da primitiva aplicada a B menos a primitiva aplicada a A, a primitiva F, né, que a gente encontra, que seria a integral indefinida da Fzinha de x, por aquelas técnicas que a gente viu, né, que são algumas. Então, isso aqui vai ser a G de B menos, desculpa, mais a constante, tá? Menos a F de A, né? Menos essa constante. Porque G de A vai ser F de A mais a constante. Não. O que eu tô fazendo aqui? Eu inverti. Vamos fazer o seguinte, ó, vamos botar aqui. A F é a F de x, vamos colocar para poder ficar certinho, tá? É a G de x mais uma constante, tá bom? Então, isso aqui e essa daqui vai ficar G de A menos essa constante, tá bom? É que eu inverti ali, assim é que fica mais fácil calcular. Aí a constante vai cortar, então eu fiquei com a G de B menos a G de A. Mas aí, quem é a G de B? É a integral de A até B de f de t dt. Menos, quem é a G de A? É a integral de A até A de f de t dt. Mas a gente tinha visto uma propriedade, né? Que a integral de A até A é zero, né? Então, isso aqui vai a zero. E daí eu fico com a integral de A até B de f de t dt. Certo? Então, esse é o teorema fundamental do cálculo. É a forma como a gente vai usar para calcular uma integral definida. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, né, do cálculo. Vamos ver assim, exemplos. Aqui eu estou sugerindo alguns exercícios para vocês fazerem. Estão vendo aqui? Tá? Por isso que eu coloquei dos exercícios 6.11, os itens 6 e de 9 a 23. Né? A gente pode até fazer um dos itens, né, do 6. Do 6. Vamos fazer um exercício do 6, então, antes de fazer um cálculo. Vou botar aqui assim, exercício 6, vou botar assim o item A. No exercício 6, ele está pedindo para vocês calcularem a derivada em relação a x, da integral de 2 até x, da raiz quadrada de t mais a, dt. Ora, né? Isso aqui eu estou calculando, olha só, eu estou calculando a derivada em relação a x. Se eu aplicar o teorema do valor, teorema fundamental do cálculo, isso aqui é a f de x, né? Porque a f é uma primitiva dessa função aqui, f de x, menos a f de 2, tá? Mas aí, isso aqui vai ficar a derivada em relação a x, da f de x, por propriedade derivada, menos a derivada em relação a x, da f de 2. Mas essa f de 2 aqui é uma constante, então essa derivada vai a zero, né? Você, quando deriva uma constante, vai dar zero. E a derivada da f grande de x, quem é? Se a f grande é uma primitiva de fzinha de x, então isso aqui vai ser a fzinha de x, que nesse caso, né, é a raiz quadrada. É T mais A? Não, é T mais 4, copiei errado aqui. T mais 4. Senão não ia dar. É T mais 4, né? Então vai ficar a fzinha de x, que é a raiz quadrada de t, no caso x, né? X mais 4. Pronto, essa é a minha função. Quer dizer, a fzinha de t é t mais 4. Fzinha de x, raiz de x mais 4. Então, eu nem precisei calcular essa integral aqui. Ficou bem fácil, né?
Então, é isso que vocês vão fazer para os outros itens do exercício 6, tá bom? E se no lugar desse xzinho aqui tivesse uma função? Como é que ficaria? Tipo assim, se eu tivesse aqui dx da integral de 2 até x ao quadrado, por exemplo, né? Tá, vamos botar essa mesma função. Raiz, não sei o que bicho vai dar, não. Vamos lá. Mais 4 dt. Então, vocês vão ver que isso vai ficar quem? A fzão linha de x, né? Que é isso aqui, tá? Mas aí, fzão linha de x, não, me desculpa. Deixa eu reescrever então aqui, porque aí vocês vão observar. Isso é derivada em relação a dx, né? Da fzão de x ao quadrado menos fzão de 2. Aí vocês já vão observar que isso aqui vai ficar, né, seguindo aqui a mesma ideia, d de dx de fzão de x ao quadrado, que é a fzão de x ao quadrado derivada. Só que aí vocês estão vendo que tem uma regra da cadeia aí, né? Vocês têm uma função composta. Então, isso aqui vai ficar a fzão linha, né, no x ao quadrado vezes a derivada do x ao quadrado, tá? Então, a fzão linha do x ao quadrado, aí vocês já sabem, vai ser a raiz quadrada, porque a f de t, né? A f de t é raiz quadrada de t mais 4. Então, fzão linha, né? Então, ou seja, a f de x ao quadrado, vou escrever de novo aqui. Vou escrever assim. Que é a f de x ao quadrado vezes 2x, que é a derivada de x ao quadrado. Então, isso fica raiz de x ao quadrado mais 4 vezes 2x. Entendeu? Então, também dá para fazer, né? Quando o meu limite superior de integração aqui for uma função. Só que aí vai cair lá na regra da cadeia. Eu não sei se no livro tem exercícios assim. Não. Quando aqui é função, não tem. Só tem quando aí é uma simples variável. Mas aí vocês aplicam a regra da cadeia que dá certo. Tá? Mas então vamos lá. Vamos fazer um cálculo de integral definida. Que a gente pode pegar aí. Integral, vamos lá. Exemplos. Não vou gastar exercício com vocês não, tá? Integral de 1 a 3 da função x ao quadrado dx. Bem facilzinho, só para começar, tá? Então, a gente escreve assim, quem é a integral, né, descontando aí os extremos, né, os limites de integração, quem é a integral de x ao quadrado? A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Então, você escreve essa função, x ao cubo sobre 3. Essa é a minha fzão grande, né, f grande de x, tá? Como lá no Teorema Fundamental do Cálculo. Aí a gente usa uma técnica, né, comum, que é botar um traço assim, ficou uma beirada não. Botar um traço assim, aplicado do ponto 1 a 3. Aqui é símbolo de integral. Aqui é um traço, não bota a integral de novo aqui, tá? Então, vai ser esta função aplicada no 3, ou seja, 3 ao cubo sobre 3, né? Menos 1 ao cubo sobre 3. Então, isso vai ficar, aqui vai cancelar, né? Vai dar 9 menos 1 terço. Tá? Então, 27 menos 1, 26 terços. Então, esse é o resultado da integral definida na função x ao quadrado em um intervalo de 1 a 3. Se a gente quiser ilustrar, né? Você tem aqui, né? X ao quadrado, essa parábola aqui. Vamos lá. E de 1 a 3, você vai ter lá essa área aqui. Então, o que a gente calculou foi essa área aí. Essa área aqui é 26 terços unidades de área, se eu estiver levando em consideração que eu estou calculando uma área, tá? Então, seria essa ideia aí. Podemos fazer outro. Vamos lá. Esse aqui é o primeiro. Vamos fazer um segundo aqui. Vou pegar uma funçãozinha mais
elaborada. Dx sobre x de 1 a 4. Tá? De 0 não pode, né? Porque o x, se for 0, a função 1 sobre x não tem resultado, tá? Então, eu tenho que pegar na parte contínua dela. Então, quem é a primitiva? Quem é a integral indefinida de 1 sobre x dx? A gente já sabe que é o ln de módulo de x mais c, né? Só que a indefinida, a gente põe mais uma constante. Na definida, não precisa, porque a constante vai cancelar, a gente viu lá em cima, tá? Quando a gente calcula f de b menos f de a, a constante desaparece, tá? Então, isso aqui vai ficar ln, né, do módulo de x, e isso de 1 até 4. Então, isso fica ln de 4 menos ln de 1, né? Ln de 1, gente, quanto é? Dá 0, né? Isso aqui é 0. Então, isso tudo dá ln de 4. Então, eu calculei essa área aqui. Vamos lá, vamos botar aqui. Essa função, só vou desenhar um ramo dela, tá? Encostou. Só vou desenhar um ramo, que é o ramo que nos interessa, do lado positivo, de 1 a 4. Né? Então, vai ser do 1 até o 4. A gente calculou esta área aqui. Certo? Então, ficou ln de 4 menos ln de 1, que vai dar só o ln de 4, ou, se vocês preferirem também usar a propriedade, né? 2 ln de 2. Que aí você encontra ln de 4, aí olha lá no livro, 2 ln de 2, errei. Não errou não, porque aqui foi aplicado uma propriedade, tá bom? Então, vou ficar por aqui nesse vídeo. No próximo, cadê aqui? Qual é a sequência aqui? No próximo, a gente já entra, né, no cálculo das áreas, né, nas técnicas que a gente vai usar para calcular as áreas, tá? Então, eu já volto.